Olá, alunos, olá, alunas, tudo bem com vocês? Professor Denilson aqui, novamente aí com conteúdo importantíssimo aí de política comercial, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre a base histórica aí da política comercial brasileira, décadas de 50 até a década de 90, aí vamos falar de alguns fatos importantes aí da nossa história, tudo bem? Vamos lá? Vamos à nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Como eu já disse, volto a frisar, contem com a Unimes, contem com o professor Denilson, que eu não tenho dúvida que vocês vão crescer bastante aí em conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tenham aí no caminho de vocês acadêmico, contem conosco aqui, ok? Então, como eu disse, nós vamos falar aí sobre política comercial dos anos 1950 e 90. Como pano de fundo, a gente fala aí sobre Juscelino Kubitschek, sobre o fim da Segunda Guerra, sobre os Estados Unidos como potência mundial, e tudo isso vai trazendo enlaces aí importantes aí para a nossa economia. Tudo bem? Vamos lá, então. Quando se fala em política comercial, as principais relações econômicas referem-se aos seguintes setores. Comércio exterior. Quando eu falo na relação de um país com o restante do globo, eu chamo de comércio exterior, ok? Quando eu falo sobre as trocas comerciais do mundo todo, eu chamo de comércio internacional. É só um aparato didático para a gente poder ter um entendimento. Então, comércio exterior é a relação de um país, Brasil, por exemplo, com o resto do globo. Comércio internacional são as trocas comerciais do mundo todo. Tudo bem? Então, comércio exterior, as migrações internacionais de mão de obra, tá? Principalmente naqueles países subdesenvolvidos ou onde as pessoas passam muitas necessidades. Haja vista aí várias histórias que a gente via México migrando para os Estados Unidos, até migrações não previstas em lei, criminosas, vamos dizer assim, tá? No Brasil, vários brasileiros fora do país trabalhando também. O intercâmbio das tecnologias, principalmente com o advento da globalização, né, turma? Então, o advento da globalização faz com que as tecnologias eu utilize benchmarking. Benchmarking é copiar as melhores práticas e adequar à minha realidade. Então, o intercâmbio das tecnologias são esses três fatores importantes aí da política comercial desta década aí. Como eu disse, na década de 50, para vocês terem uma ideia, Estados Unidos saiu como vitoriosos da guerra e detendo 25% do comércio internacional. Então, os Estados Unidos ele detinha 25% de todas as trocas comerciais do mundo, comércio internacional. A moeda, então, se transformou em 1945, ali em meados de 45, a moeda padrão do comércio internacional. E o café era o principal produto em 1956, representava 69% das exportações nacionais e 20% das exportações brasileiras. Tá? Então, é isso, 20% da renda nacional. Tá? O principal parceiro comercial era os Estados Unidos do Brasil. Tá? A desvalorização da moeda e a alta inflação interna prejudicavam as trocas comerciais. Era uma época muito difícil, tá, para o país. Tá? O Brasil ele tinha uma grande desvalorização da moeda. A desvalorização cambial contínua tornava os produtos importados praticamente inviáveis, o que isso favorecia as exportações, ok? Que fique bem claro isso. Na década de 60, regime militar, a política cambial e de comércio exterior visava equilibrar as contas externas e ampliar fontes de suprimentos. Só que muito mais estagnou a nossa indústria do que criou qualquer tipo de possibilidade da indústria nacional, para a indústria nacional. Ficou uma indústria muito protetiva, ok? O início da década de 70, então, ficou conhecido como milagre econômico. O país crescia aí numa faixa de 12% ao ano, tá? E a inflação estava em média 18%, o que era uma inflação razoável para a época. Em saber que hoje, no Brasil, temos aí uma inflação de 3, 4, quase no máximo aí 3 a 4 pontos percentuais, o que é baixíssima, graças a Deus, tá? O que é muito baixa aí. O Brasil estava na hora de fazer a sua lição de casa, mas isso fica para uma próxima intervenção ou conversa nossa aí.
Então, o milagre econômico, 12% ao ano, é um crescimento extraordinário, ok? China, na época áurea, auge dela, era 12, 11, 12%. Se o Brasil continuasse crescendo 12% ao ano, eu tenho certeza, a gente estaria muito melhor em termos de infraestrutura e em termos de país, de divisão de renda. Okay? Globalização, parênteses aqui, tá? Pequena historinha. Lógico que a globalização ela foi dinamizada com as tecnologias, tecnologia da informação e comunicação, principalmente com o advento da internet, tá? Mas tem alguma historinha por trás também que, lógico, que é multifacetada. A globalização não foi um ato ou dois atos. Multifacetas é que fez com que a globalização fosse algo real na vida de todas as nações. Tá? Mas uma base histórica rápida aqui que eu quero contar para vocês é que logo depois da Guerra Mundial, que os Estados Unidos lançou as bombas lá no Japão, bomba atômica, ele teoricamente ficou com uma obrigação moral para com as outras nações de auxiliar a economia japonesa. Tá? Para não se sair mal com a economia japonesa, o que os Estados Unidos fez? Nesta época, nesse interim, surgiram alguns engenheiros estatísticos. Deming, Hurran, tá? Estavam entre eles aí, com ideias de produção diferentes, focado na qualidade, nos produtos de qualidade, qualidade total dos produtos. Só que os Estados Unidos, ele saiu da Guerra Mundial, como eu disse, com 25% do comércio internacional. Ele não queria saber de alteração do seu sistema produtivo. E como tinha uma obrigação moral com o mundo e com o Japão, o que os Estados Unidos fez? Vou mandar esses engenheiros estatísticos para o Japão. Chegando lá, uniu também com a Toyota e o toyotismo, esses engenheiros estatísticos, eles conseguiram reativar o parque fabril japonês. Tá? Então, o Japão ele começou a fabricar produto de muita qualidade, o que já não era muito feito e disseminado no comércio internacional. Então, o que o Japão fez? O seu mercado interno estava estagnado. Tá? Então, o que o Japão fez? Criou-se esses produtos de altíssima qualidade e falou, opa, eu não tenho mercado interno, eu vou exportar para o mercado externo. Então, a barreira comercial ou a globalização comercial, ela trouxe aí, ela foi dinamizada também nessa época, onde o Japão começou a lançar produtos de extrema qualidade no comércio internacional, no mercado internacional, e fez com que todos os outros países buscassem, corressem atrás do Japão. Tá? E também voltasse o seu mercado ao comércio internacional. Então, o termo, nesse momento, que seus efeitos latentes foram presenciados na cultura, sociedade, tecnologia, política, comércio, e aí vai. Os principais eixos econômicos da década de 90 no Brasil foram desregulamentar, era muito protegida, era protecionista a política comercial. Então, a idealização era desregulamentar o mercado de forma a estabilizar a economia através de políticas macroeconômicas, assuntos genéricos que impactam todos os mercados. E redefinir o papel do Estado na economia. Okay? Desregulamentar o mercado para conseguir uma melhor abertura comercial. Ou seja, a globalização estava impulsionando o Brasil ao comércio exterior. Rapidamente aqui, quando que o Brasil foi descoberto? Na mente de vocês aí, ou no estudo, na base histórica, vocês vão dizer, foi descoberto em 1500, tá? Há controvérsia, mas não é essa a ideia que está aqui agora nesta pergunta. Eu vou dizer para vocês que o Brasil foi descoberto na década de 90, quando o Fernando Collor de Mello, até então era presidente da República, ele abriu o comércio brasileiro. O Brasil saiu de um imposto de importação de 50%, 60%, 100% para algo em torno de, no máximo, 20%, 25% de imposto de importação. Isso foi uma tremenda bola dentro que deu o Fernando Collor de Mello. Todavia, depois vocês sabem já da história o que aconteceu aí com as poupanças
brasileiras aí aqueles poupadores, né? Mas foi uma tremenda bola dentro que deu o Fernando Collor de Mello quando abriu e o Brasil se tornou um player mundial, um jogador. Ou seja, começou a importar e exportar produtos no mercado internacional. Tá? Então, o Brasil, comercialmente falando, ele foi descoberto na década de 90, quando o Fernando Collor de Mello abriu o mercado brasileiro. Essa abertura econômica obrigou as empresas a reestruturar seus processos produtivos a fim de se tornarem mais eficientes e produtivas. Retomando aqui aquele pensamento nosso agora. Então, quando você abre um mercado, você tem uma política industrial protecionista, o produto não tem qualidade. Então, o Brasil ele tem que se adequar à tecnologia e à qualidade do mercado internacional, de forma a competir de igual para igual com o mercado internacional. A intensificação do comércio internacional trouxe a interdependência da economia mundial. Perfeito, a globalização comercial. Então, esse foi um dos efeitos mais latentes da globalização, essa interdependência comercial. Só que os países de primeiro mundo ou desenvolvidos foram os que mais se sobressaíram neste primeiro momento aí dessas trocas comerciais. No Brasil, a abertura comercial e a apreciação do câmbio, ou seja, o câmbio estava muito alto, tá? Tiveram como consequência o aumento das importações, tá? E uma estagnação nas exportações, trazendo sérios danos a inúmeros setores. Ora, quando eu estou privilegiando, através de câmbio, de um parâmetro da moeda, as importações, eu estou deteriorando o parque fabril nacional. Eu estou permitindo que as empresas importem mais produtos. Ora, vamos pensar aqui nesse mecanismo. As empresas importando não fabricam aqui, não abrem frentes de emprego, demitem. Percebe aí o ciclo vicioso que isso torna? Então, isso não foi bom, prejudicou realmente vários setores aí da economia nacional. Turma, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Fizemos aí uma análise histórica da economia, das políticas comerciais. Vimos aí que logo que acaba a Guerra Mundial, os Estados Unidos detêm 25% do comércio internacional. E isso fez com que o Japão, por incrível que pareça, logo depois que os Estados Unidos saem vencedores da guerra, o Japão ele consegue se reerguer com alguns americanos, engenheiros estatísticos, também com a Toyota, o toyotismo, o just-in-time, que em aulas aí mais para frente vocês terão esse conhecimento, ok? E o Brasil ele foi crescendo de forma aí desordenada, teve o militarismo, teve uma estagnação e uma proteção à indústria nacional, protecionismo exacerbado, tá? E descobrimos também que o Brasil ele foi descoberto comercialmente na década de 90, quando o Fernando Collor de Mello abriu o mercado e o Brasil se tornou um player mundial. Turma, estudem esse conteúdo antes de dormir. Anotem manuscrito, façam. Eu não tenho dúvida que você vai crescer em conhecimento, ok? Eu espero que vocês estejam bem, espero que essa aula tenha sido também de valor para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.